You and my president. Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição, né, amigos, do Sports Box TV. Essa é a primeira de muitas, um projeto que a gente vai desenvolver aqui no YouTube, vai desenvolver no sportsbox.com.br, vai desenvolver na página do Facebook, na verdade. Nós estamos com a equipe toda reunida, vocês não estão vendo o nosso gordelícia Rafael, porque ele está atrás das câmeras agora. Alguém tinha que operar a câmera, não é verdade? Olha, eu sei piadinha, assim, gordelista não. Mas a voz dele vocês conseguem ouvir. Nosso gordelista Rafael, negro maravilhoso, Matheus Andrade. E aí, galera, beleza? Nosso terror das novinhas, Nick Lira. Não fala assim, cara. Assim não. Tudo bom, beleza? Nossa espectadora mais que especial, Se você virar esse próximo comigo, eu vou te dar uma porrada só. O que foi que eu fiz? Tati Bop, ela que está negociando para entrar na equipe. Vamos ao que interessa. Vamos começar falando de futebol? Então vamos falar de futebol. Hoje, quarta-feira, começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A quarta do retorno, não é isso? A quarta rodada do retorno. Nós teremos clássicos, teremos um clássico estadual e dois clássicos nacionais. Vamos começar falando de um time. Vamos começar de baixo para cima da tabela? Nosso colega aqui não vai gostar muito De de baixo? Bom, vamos lá. Começar falando do Botafogo? Ponte Preta e Vasco da Gama no Moisés Lucarelli. O que esperar desse jogo, Nick? Não bate com Bom, esse jogo vai marcar o reencontro do Doriva com o Vasco, o Doriva agora técnico da Ponte Preta. E desde que o Renato Cajá saiu da Ponte, a Ponte ficou muito limitada, então se espera um jogo equilibrado, mas provavelmente a Ponte é favorita, com certeza. Matheus, você acha que o Vasco pode começar uma reação a partir desse jogo? Isso depende da postura dos jogadores. O treinador não vai dar muito jeito. O que vai dar muito jeito são os jogadores fazendo tudo que podem em campo. Mas é bem provável que o Borges vá afundar mais ainda o Vasco. Vamos pular para outro. Dessa vez vamos ficar ali, parte de cima, parte intermediária da tabela, um clássico nacional. No Beira-Rio vai acontecer Palmeiras e Internacional, na verdade é Internacional e Palmeiras brigando pelo G4 e o Inter tentando ascender no campeonato. Matheus, o que... 2 cavalos paraguaios, não me arrisco a dar nenhum palpite, porque são dois times que variam muito no campeonato e não dá realmente para prever uma vitória do Palmeiras ou uma vitória do Internacional. Nick, Palmeiras está na parte de cima da tabela, tentando chegar para brigar por título com o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro. Tem um treinador de ponta no clube, tem um time bom, tem aí o Gabriel Jesus que está jogando muito bem, só que o Inter também é um time que a gente nunca pode subestimar e que joga dentro de casa, com o time completo, então eu também fecho com ele, não me arrisco a dar nenhum palpite assim, de vencedor ou não, mas pode sair um bom jogo dali, um jogo chato provavelmente não deve sair. Eu voto no Palmeiras. Tá bom, Gordelícia, opera a câmera. Limite-se a operar a câmera hoje. Vamos lá. A gente passa por um jogo também chave para o campeonato. O Atlético Mineiro recebe o Avaí no Mineirão. É um jogo, o Galo entra como franco favorito, tem mais time, tá brigando lá, querendo chegar no Corinthians, que está cada vez mais se distanciando, então o Atlético Mineiro não pode dar sopa para o azar e deixar um empate escapar ou até mesmo uma derrota, sendo que a gente já viu nas rodadas anteriores que o Avaí de vez em quando consegue fazer frente com grandes, apesar de não estar no bom momento no campeonato. Matheus, o Léo Gamalho hoje vai infernizar Vamos ver, né? Galo. O Gamalho tem atuado bem pelo Avaí, apesar de não ter feito uma boa partida no final de semana e nem contra o Flamengo na última rodada, nas 2 últimas rodadas. Mas ele pode surpreender sim a zaga do Galo, que não vem atuando bem, vem tomando bastante gol. Tanto que tomou o gol do Vasco na rodada passada.
Gol de pênalti, né? Mas Vamos para outro clássico nacional, confronto ali na parte de cima da tabela, Corinthians e Grêmio. O que a gente pode esperar? O jogo é na Arena erro Corinthians. de arbitragem. Com certeza. Provavelmente um pênalti pro Corinthians vai ter. Um pênalti pro 2 a 1 Corinthians vai Corinthians ter. com pênalti aos 45. Exatamente, é o que vai acontecer. A gente não pode esperar muito. O Corinthians vem jogando bem, mas conta muito com os erros da arbitragem a favor. E o Grêmio é aquele, né? Sempre tá ali, mas nunca consegue arrumar nada. E sem Luana. O sim. Corinthians saiu na lista, uma lista feita pelo Estado de São Paulo. Se eu não me engano, foi ou pela Folha ou pelo Estadão, que é o time mais beneficiado com erros de arbitragem nesse campeonato. Não tem nada a dizer, tá? Tá O aí que mais é o líder. prejudicado foi o meu time. Vocês estão roubando contra o meu time, tá? Isso aí é verdade. Segue a pauta, vamos falar do clássico estadual, clássico Sansão, Santos e São Paulo. O clássico que a gente pode esperar sempre, o Ricardo Oliveira pode decidir pro lado do Santos, o Pato também pode decidir pro lado do São Paulo, e como tem duas defesas inconstantes também, então, e tem dois artilheiros, né, brigando pelo campeonato lá na parte da artilharia, então provavelmente vai ser um jogo com gols, mas eu também não me arrisco a dizer um vencedor, mas pelo bom momento do Santos eu vou arriscar no Santos. Também arriscaria no Santos, mas não colocaria o Ricardo Oliveira como protagonista do jogo. Para mim, o Gabigol vai ser o protagonista desse clássico. Outro jogo de um time que perdeu as últimas 4 partidas e vai até o Couto Pereira tentar recuperar o prestígio no campeonato. É no jogo entre Curitiba e Fluminense. Matheus, o Fluminense encontra o caminho das vitórias. Presta atenção no que você vai falar. Olha, Vai. o Fred, eu não sei se o Fred vai jogar ainda, né? Ainda não está decidido se o Fred vai jogar. O Fred tem muita sorte no Couto Pereira. O Fred fez o gol do Fluminense lá que salvou do rebaixamento. Não, em 2009 foi o Marquinhos. Foi o Não, Marquinhos. O Fred tem sorte, joga bem no Couto Pereira. O time do Fluminense tem potencial, sim, para sair dessa crise, mas o Coritiba não tem uma boa fase, né? Tá vindo aí de 4 jogos, se eu não me engano, sem perder. É complicado, mas eu acredito que o Fluminense consiga sair com essa vitória de 1 a 0. Se tomar gol do Coritiba lá, vai ficar difícil. Nick, o nosso querido Fluminense, daqui do Rio de Janeiro, ele está em uma crise que a gente pode colocar ela na conta do treinador. Perdeu o Flamengo agora mexendo em várias peças do time titular. Você colocaria a crise só no Anderson Moreira ou você acha que os jogadores têm também a sua parcela de crise? Não, eu acho que os jogadores têm também a sua parcela. Claro que isso vem de dentro dos bastidores do clube, não é uma coisa que geralmente é velada, mas sim, o Anderson não vem, até hoje, não conseguiu acertar esse time do Fluminense. Ele vem mexendo, fazendo rodízio de peças que não tá dando certo. Tem aí o Ronaldinho Gaúcho, que menos joga do que joga, né? Tá alegando cansaço físico. O Fred também, que não é certo como joga. Então, Não, o Fred hoje ele se recuperou de lesão, então, vai ficar deve pelo jogar. menos no banco de reserva. Sim, mas então o time do Fluminense ele tá um time bem limitado, mas é um time que tem potencial sim para sair da crise com toda certeza. Outro clássico nacional que nós temos nessa rodada é Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O jogo vai ser amanhã. E uma das peças-chaves do Flamengo nesse campeonato, o atacante Emerson Sheik, ele foi punido ontem pela STJD devido como é que eu vou dizer? Declarações polêmicas relacionadas ao árbitro da partida, que agora eu não me recordo, mas ele falou que o árbitro era uma merda. Matheus, o Flamengo vai sentir muita falta do Emerson Sheik? O Flamengo vai sentir falta do Emerson Sheik. É um jogador importante, mesmo aos 37 anos, continua tendo um papel importante no time. O papel dos principais jogadores do time, com a falta do Guerreiro, é o principal jogador. O Flamengo tem peças para substituir? Tem, mas a gente não sabe como o Gabriel vai jogar e como o Paulinho vai atuar. A atuação dos dois é sempre muito irregular, mas é provável que o Flamengo consiga um bom resultado contra o Cruzeiro dentro de casa. Bom, completam a rodada Figueirense e Atlético Paranaense,
Dois times ali da água de salsicha no campeonato. O meu Atlético Paranaense ganha. Também, aposto no Atlético. Joinville e Chapecoense. Sair. Eu Esse jogo. aposto na Chapecoense sempre porque... Fora de casa, hein, na Arena Joinville. Sim, mas é aquilo. Eu sempre falo que eu torço muito pra Chapecoense. Eu gosto muito do time da Chapecoense, então o coração acaba pesando. E eu vou de Chapecoense, porque o Joinville é um time limitado. E também é aquilo, se o Joinville ganhar e caso o Vasco perca, Pior pro Vasco. pode decretar o rebaixamento e se bobear dá pra gente jogar contra o Botafogo lá ainda, pegar um clássicozinho. Dá tempo, né? Dá tempo ainda. A nossa linguiça atômica enfim, né, o time da Chapecoense. E Goiás em Esporte, que é um jogo que promete ganhar o troféu do jogo bosta da rodada. Só que A não ser que o Bruno Henrique faça um golaço de novo. Porque o Sport tem um dos piores, se não pior desempenho fora de casa dentro do campeonato. Não consegue vencer, não conseguiu vencer fora de casa ainda no campeonato. O que me leva muito a crer que se tivesse ganho alguns jogos, estaria brigando pelo G4, quiçá até pela liderança do campeonato, pelo ótimo começo que teve. Tem um Chegou a detalhe, liderar o campeonato. tem um Sim. detalhe importante no time do esporte. Saiu agora, depois do fim de semana, se não me engano, foi na segunda-feira. Que o treinador Eduardo Batista está querendo colocar o Diego Souza de volante para botar o time mais ofensivo fora de casa. É uma boa. Saída de bola, volante, Diego Souza e Richelli. Uma boa saída de bola para E ele começou assim na base do Fluminense. Mudando de assunto, ontem à noite nós tivemos um amistoso da seleção. Nossa seleção Brasil goleou os Estados Unidos por 4-1. Foram 2 gols de Neymar, um gol do Hulk, um gol do Rafinha Alcântara, filho do Mazinho. O Williams, num balaço de fora da área, descontou para os Estados Unidos. Nick. Não tem muito o que comentar sobre esse jogo. A gente estava até comentando nos bastidores antes que o próprio treinador dos Estados Unidos disse que foi uma aula da seleção brasileira. O treinador dos Estados Unidos, que é Jürgen Klinsmann, Que foi treinador da Alemanha, mentor de Joachim Löw, atual técnico da Alemanha, que deu 7 no Brasil. Então, assim, eu não concordo muito com ele. Acho que o Brasil jogou bem apenas, mas longe de dar uma aula de futebol. Claro, a gente percebeu que depois da entrada do Neymar no segundo tempo, o Brasil teve o seu alavanque na partida, o que prova que ele sim é um jogador importante e fundamental no time. Porém, aquilo, a gente tem que, eu digo, o Neymar tem que botar na cabeça dele que ele é importante para a seleção, que ele não pode dar esses deslizes, como vai ficar 2 jogos agora fora da Copa América. Da Copa América não, perdão, das eliminatórias. Entendeu? No caso da punição na Copa América, isso não pode acontecer no momento atual do Brasil, que não é dos melhores. Matheus, o time dos Estados Unidos é como se a gente pegasse aqui o esporte, é um time arrumadinho, se você jogar mal contra ele, você perde, não é isso? O time dos Estados Unidos é um time bem compacto. Eles têm essa característica de ser compactado principalmente no meio de campo com a defesa. A dupla de volantes é sempre muito boa, muito bem organizada. E o ataque é aquela coisa, eles dependem do apoio dos laterais, que poucas vezes conseguem chegar, mas quando chegam com perigo, né? E a gente nunca sabe o que vem. Se os laterais não tiverem um bom dia, eles conseguem jogar bem. Senão eles ficam nessa de defender. Praticamente um time muito parecido, muito espelhado na seleção suíça. A seleção suíça faz muito disso, depende muito dos laterais para chegar no ataque. E tem um detalhe aí que os Estados Unidos jogou sem seu principal goleiro, né? Que foi um destaque da Copa do Mundo, bateu o recorde aí recentemente na Copa de 2014, 16 defesas difíceis contra a Bélgica. Os Estados Unidos acabou sendo eliminado naquele jogo, mas fica aí que ele foi o grande salvador dos Estados Unidos e o grande personagem do time dos Estados Unidos na Copa do Mundo. E creio que se ele tivesse ontem em campo, os Estados Unidos poderiam até ter perdido, mas de 4-1 eu creio que não levaria não. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Fórmula 1, uma indefinição total para a temporada 2016 na RBR. Um site italiano chamado Omnicourse tinha cravado de que a Mercedes, que é atual melhor motor da Fórmula 1, melhor o que eles chamam hoje de unidade motriz da Fórmula 1, ela cederia motores para a RBR de Richard e Daniel Kvyat. Só que Niki Lauda e Toto Wolff, 2 figurões da equipe, eram contra. Já o jornal alemão Bird, enfim, eu não sei falar isso.
que é muito Bird, chique né? para o meu latim. Deve ser Bird. Ele cravou que a montadora alemã ela não forneceria motor justamente por conta da oposição do Toto Wolff e do Lauda. Já o site motorsport.com confirma a versão do jornal alemão e diz que quem vai fornecer o motor para a RBR é a Ferrari, que atualmente fornece para Sauber e Marussia e que ano que vem vai fornecer para a equipe norte-americana Haas, que vai entrar. Sim. E como é que a gente pode resumir isso aí para o nosso espectador, Nick? Assim, a gente não tem uma confirmação, a gente tem uma confusão de notícias, mas num ponto de vista, a Mercedes cedendo motores, eu acho que seria um ótimo caminho para a RBR reencontrar o caminho das vitórias e posteriormente brigar por título. E caso a notícia que o motor da Ferrari se confirme, eu acredito aí que a RBR continue no mesmo patamar, não suba muito aí, mas a gente tem que esperar a confirmação realmente, talvez da própria Mercedes, do que ela pretende fazer no ano que vem aí com os seus motores. Matheus, a Ferrari ela tem se mostrado nessa temporada de que é o melhor motor, além da Mercedes, tem se aproximado, chegou a ganhar com Sebastian Vettel. Eu acho que o motor da Ferrari, o Adrian Newey, ali de projetista, pode dar trabalho ano que vem. É interessante, mas eu não acredito que a Mercedes vá ceder os motores, porque seria muita, não sei, falta de estratégia. Ceder um motor ainda mais para um rival com tanto potencial como é a RBR, porque a RBR tem muito potencial aerodinâmico. E ceder um motor bom para eles é colocar eles lá em cima. Então não seria bom para a Mercedes. A Mercedes está dominando a categoria em todas as corridas, pole position e corrida. Então não seria lógico eles fazerem isso. No caso da Ferrari, é um caso a se pensar. A Ferrari tem história, é grande, é gigante, mas está ainda no nível que não conseguiu passar no último GP de Monza, a Williams, mas ainda fica nessa decisão de subir e descer. Eu acho que eles tinham que só focar no seu carro, no seu preparo, para depois ir pensar em vender motor, em distribuir o motor para outra equipe. Bom, isto posto, vamos ficando por aqui. Fim dessa primeira edição do nosso Sports Box TV. Outras virão, não necessariamente com os dois aqui, pode ser só eu, pode ser Deus, eu, o Nick, eu e o Gordelícia que está operando a câmera. Enfim. Nick Lira, o terror das novinhas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Caralho, precisava ser assim, velho. Eu disse pra você sentir a raiva de Não, você. tudo bem. Então, prazer aí, sempre que precisar pode chamar. Tamo junto aí. Negro maravilhoso, esse negro maravilhoso do Sports Box, Matheus Andrade. Não sou francês, só para lembrar, sou brasileiro, porque o Luiz Roberto adora o negro maravilhoso. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Gordelícia, tamo junto. Valeu! Aí sim, falou. Meu anjo Tati, muito obrigado pela sua presença. Vamos ficando por aqui. Continuem acessando o site sportsbox.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Quando você Twitter. fala aí, eu vou sair do vídeo. Vai. Mas é folgado, meu, né? Enfim, grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima edição do Sports Box TV.